Minha filha, tem coisas na vida da gente que marcam a alma de um jeito que nem o tempo consegue apagar. Eu sou a Ana Maria, já estou aqui neste mundo há bastante tempo e hoje resolvi contar uma história que guardei no peito por décadas. Uma história que dói, mas que também ensina. Porque às vezes é preciso falar das feridas para que elas parem de sangrar. Sentada aqui na minha cadeirinha de balanço, com o cheiro de erva cidreira subindo da xícara que esfria na mesinha ao lado, eu me lembro como se fosse ontem do dia mais difícil da minha infância. Um dia que mudou tudo, que me ensinou que o mundo pode ser cruel, mas também pode surpreender com gestos de bondade quando a gente menos espera. Era um daqueles dias que o sol castigava sem dó nem piedade lá no sertão da Bahia. O cheiro da terra seca, misturado com o suor do medo, ainda vem na minha memória quando eu fecho os olhos. Eu era só uma menina, pequenina, magrelinha, mas já conhecia bem de perto o que era apanhar, o que era passar fome, o que era ser tratada como se não prestasse para nada. Minha mãe tinha morrido no parto do meu irmão mais novo, e desde então a vida na nossa casinha de taipa tinha virado um inferno. Naquela manhã, que começou com o galo cantando e o cheiro de lenha queimada no fogão a lenha, meu pai acordou já de mau humor. Tinha bebido na noite anterior, coisa que acontecia quase todo dia, e estava com aquele olhar meio perdido, meio bravo, que eu já conhecia bem. Qualquer coisa servia de desculpa para ele descontar a raiva em mim. Ana Maria, sua desgraçada! Ele gritou quando me viu tentando esquentar um resto de cuscuz na panela. Você não vale nem a comida que come, não serve nem para cuidar dos seus irmãos direito. Eu nem tinha feito nada de errado, minha filha. Era só uma criança tentando ajudar, tentando cuidar dos meus irmãozinhos que choravam de fome. Mas para ele, eu sempre era culpada de tudo. Ser menina, ser a mais velha, ser parecida com minha mãe. Tudo isso parecia ser motivo suficiente para eu apanhar. Foi então que ele me agarrou pelos cabelos. Ai, como doía! E me arrastou para fora de casa. Meus pés descalços escorregavam na terra ainda úmida do sereno da manhã, e eu tentava acompanhar os passos largos dele para não machucar ainda mais. Pai, eu não fiz nada. Pai, pelo amor de Deus! Eu gritava, mas era como falar com parede. Ele me levou até uma cerca velha que dividia nosso terreno do pasto do vizinho, onde o gado pastava e deixava aquele cheiro forte de esterco misturado com capim. As tábuas da cerca estavam ásperas, cheias de farpas e cupim, e quando ele começou a me amarrar ali, com uma corda grossa que usava para amarrar o jumento, eu senti meu coração disparar que nem passarinho assustado. A corda era daquelas de sisal, que arranha e queima a pele. Os pulsos já estavam ardendo antes mesmo dele terminar de fazer o nó, e eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. Por que comigo? Por que daquele jeito? Fica aí até aprender a não dar trabalho. Ele rosnou com aquela voz rouca de quem bebia demais. Quando eu voltar, você vai estar diferente, ouviu? Vai aprender a respeitar seu pai. E foi embora, deixando o barulho pesado das botas dele se afastando na terra batida, levantando uma poeirinha vermelha que grudava na minha pele suada. Eu fiquei ali, tremendo, com o sol da manhã que começava a esquentar e bater forte na minha cabeça descoberta. O silêncio que veio depois foi pior que os gritos. Só o vento morno balançando as folhas secas do juazeiro ali perto, o zumbido das moscas que já começavam a rodear e, lá longe, o mugido de uma vaca chamando o bezerro. Eu tentei me soltar, puxando os braços, torcendo os punhos, mas a corda só apertava mais. Tentei gritar por socorro, mas minha voz saía fraquinha, perdida naquela imensidão de caatinga que se estendia até onde a vista alcançava. Foi quando percebi, com aquele terror gelado que sobe pela espinha, que talvez eu fosse morrer ali mesmo. Uma menina esquecida, amarrada numa cerca, sem ninguém para sentir minha falta. E sabe o que mais doía, minha filha? Não era nem a corda cortando meus pulsos, nem o sol queimando minha pele clara. Era saber que meu próprio pai, o homem que deveria me proteger mais que tudo no mundo, não me via como filha. Para ele, eu era só um estorvo, um fardo pesado que ele queria se livrar. As horas foram passando devagar, que nem melaço escorrendo de colher velha. O sol foi subindo, ficando mais forte, e eu começava a sentir a cabeça tonta.
Minha boca estava seca que nem folha de mandacaru no verão. A garganta arranhava, e as lágrimas tinham secado faz tempo. Meus braços dormentes pendiam nas cordas, e eu sentia o mundo girando ao meu redor. Já estava começando a desmaiar, com aquela escuridão tomando conta da vista, quando ouvi um barulho diferente, cortando o silêncio da tarde. Era o som ritmado de cascos de cavalo se aproximando na estradinha de chão, acompanhado de uma voz grave de homem cantarolando baixinho uma toada sertaneja que falava de amor e saudade. Foi aí que minha vida mudou para sempre, minha filha. Porque nem sempre os anjos aparecem com asas brancas e túnica dourada, como nos desenhos da igreja. Às vezes eles vêm montados num cavalo malhado, com chapéu de couro curtido pelo sol e coração maior que o sertão inteiro. O homem que apareceu naquela tarde quente era o Francisco, um vaqueiro que trabalhava nas fazendas da região. Eu não sabia disso ainda, claro, mas depois vim descobrir que ele era conhecido por toda a redondeza como alguém de palavra, de coração reto. Um homem que não passava por cima de ninguém e que não deixava passar injustiça quando via. Ele veio montado num cavalo malhado, castanho e branco, que obedecia ao menor toque dele. O Francisco devia ter uns 30 e tantos anos naquela época, um homem já feito, com o rosto curtido pelo sol e pelas andanças pelo sertão. Usava um chapéu de couro que cobria os cabelos escuros, e na cintura levava uma faca de ponta e um bornal com as coisas de viagem. Quando ele me viu ali, amarrada naquela cerca que nem um animal, puxou as rédeas do cavalo tão de repente que levantou poeira. Desceu num pulo só, com aquela agilidade de quem vive na lida do campo, e veio caminhando na minha direção com passos firmes na terra batida. "Menina, que coisa é essa?" ele perguntou, com uma voz que misturava espanto e revolta. "Quem foi que fez isso contigo?" Eu estava tão fraca, tão assustada, que mal consegui responder. Só olhei para ele com aqueles olhos de quem já não tinha mais esperança de nada. Mas o Francisco não precisou de muita explicação. Ele sacou a faca da cintura, uma dessas facas de vaqueiro, boa de corte, e começou a cortar as cordas que me prendiam. "Calma, menina." Ele ia falando enquanto trabalhava. "Já passou, já vai passar. Ninguém merece ser tratado assim, principalmente uma criança." Quando as cordas se soltaram, meus braços caíram que nem galhos secos, dormentes de tanto tempo na mesma posição. Minhas pernas bambearam, e se não fosse o Francisco me segurar, eu teria desabado no chão ali mesmo. Ele me amparou com cuidado, como quem segura um passarinho machucado. "Como é seu nome, menina?" "Ana Maria", consegui sussurrar, com a voz rouca de sede e medo. "Ana Maria, nome bonito. Eu sou o Francisco. E onde estão seus pais?" Quando eu apontei para a casa, ele franziu o senho. Dava para ver a fumaça subindo da chaminé, sinal de que tinha gente lá dentro. O Francisco me pegou no colo. Eu era magrinha, pesava que nem uma pluma, e foi caminhando em direção à porta da frente. A casa onde morávamos era pequena, de taipa e telha, com 2 janelas na frente e uma varanda estreita, onde minha mãe costumava sentar para costurar quando ainda estava viva. Tinha um pé de manga grande no quintal, que dava sombra gostosa nas tardes de calor, e uns pés de milho, que meu pai plantava quando não estava bebendo demais. Naquela hora, meus irmãozinhos estavam brincando no quintal. O mais velho depois de mim era o João, que devia ter uns 10 anos. Um menino esperto, mas quieto, que já aprendeu cedo que era melhor não incomodar quando o pai estava de mau humor. A Maria José, que todos chamavam de Zezé, tinha uns 7 anos, e era toda cheia de cachos no cabelo, igualzinha a nossa mãe que morreu. E o caçula era o Luiz, um menino pequenininho que ainda chorava muito e que eu cuidava como se fosse minha obrigação. Quando viram um homem estranho me carregando no colo, os 3 vieram correndo, assustados. "Ana! Ana! O que aconteceu?" gritou o João preocupado. "Cadê o pai de vocês?" perguntou o Francisco, com uma voz firme, mas não assustadora. Foi a Zezé quem respondeu, apontando para dentro da casa. "Tá lá dentro, dormindo na rede. Ele bebeu muito ontem e disse que não queria ser incomodado." O Francisco me colocou no chão, devagar, certificando-se de que eu conseguia ficar de pé. Depois se dirigiu para a porta da casa, que estava encostada. Bateu forte na madeira. "Ô de casa,
Preciso falar com o dono aqui. Demorou um tempo, mas finalmente apareceu meu pai, com os cabelos despenteados, os olhos vermelhos de bebida e sono, e aquele humor azedo de quem acordou contrariado. Quando viu o Francisco na porta, endireitou o corpo, meio desconfiado. Que é que o senhor quer na minha casa? Vim devolver sua filha, disse o Francisco, apontando para mim. Encontrei ela amarrada numa cerca lá na divisa, debaixo do sol. Que história é essa? Meu pai deu uma olhada para mim, depois para o Francisco e soltou uma risada sem graça. Ah, isso. A menina é teimosa demais. Não obedece. Tive que dar um corretivo nela. Corretivo? Repetiu o Francisco, e eu vi que a voz dele ficou mais baixa, mais perigosa. Amarrar uma criança numa cerca no sol quente é corretivo? O senhor não tem nada com isso, retrucou meu pai, começando a ficar alterado. Ela é minha filha. Eu crio como quero. Foi aí que o Francisco deu um passo à frente, e mesmo sendo um homem calmo, ele parecia mais alto, mais imponente. Tinha alguma coisa no jeito dele que fazia a pessoa pensar 2 vezes antes de criar confusão. Escuta aqui, ele disse, com uma voz que cortava o ar como faca afiada. Criança não é animal para ser amarrada, e se eu passar por aqui de novo e vir essa menina ou qualquer um desses outros sendo maltratado, a conversa vai ser bem diferente. Entendeu? Meu pai quis falar alguma coisa, mas alguma coisa no olhar do Francisco o fez engolir as palavras. Ele apenas resmungou e voltou para dentro da casa, batendo a porta com força. O Francisco se virou para mim e meus irmãos, que estávamos todos parados ali, sem saber o que pensar. Ele tirou do bornal um pedaço de rapadura embrulhada num pano limpo e quebrou em 4 pedaços. Tomem, disse, entregando um pedaço para cada um. E Ana Maria, se alguma coisa assim acontecer de novo, você grita bem alto, ouviu? Grita até alguém escutar. Eu nunca vou esquecer o gosto daquela rapadura, minha filha. Doce, grudenta, derretendo na boca seca. Mas mais doce ainda era a sensação de que alguém tinha se importado comigo, tinha me visto como gente, como alguém que merecia ser tratada com respeito. O Francisco montou no cavalo malhado, tocou na aba do chapéu se despedindo e foi embora, deixando o barulho dos cascos se afastando na estrada poeirenta. Mas alguma coisa tinha mudado ali dentro de mim naquela tarde. Uma sementinha de esperança que eu nem sabia que existia tinha brotado no meu coração. Depois que o Francisco foi embora naquela tarde, a vida na nossa casa voltou para aquela rotina pesada que eu já conhecia bem. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim, sabe? Era como se uma janelinha tivesse se aberto no meu peito, deixando entrar um pouquinho de luz num lugar que antes só tinha escuridão. Nosso dia a dia era sempre igual, minha filha. Eu acordava antes do sol nascer, quando ainda tinha aquele frio gostoso da madrugada e o cheiro de sereno molhando a terra. Era minha obrigação acender o fogo no fogão de lenha. Tinha que soprar as brasas até pegar, cuidando para não deixar a fumaça entrar muito nos olhos. Depois esquentava a água na lata velha que servia de chaleira e preparava o cuscuz para todos nós. Meu pai acordava sempre mal-humorado, principalmente quando tinha bebido na noite anterior. Ele trabalhava como agregado numa fazenda ali perto, cuidando de uma pequena roça de feijão e milho, mas era um trabalho incerto. Às vezes passava dias sem fazer nada, só deitado na rede da varanda, resmungando e mandando a gente ficar quieto. Ana Maria, cadê meu café? Ele gritava ainda da rede, sem nem ao menos dar bom dia. E eu corria para coar o café ralo na flanela furada, adoçado com rapadura quando tinha, amargo quando não tinha. Meus irmãozinhos dependiam de mim para tudo. O João até que ajudava, levava água do poço e juntava lenha para o fogo. Mas a Zezé e o Luiz eram pequenos demais. Eu que penteava os cabelos da Zezé de manhã, tentando desenredar os cachos sem fazer ela chorar. Eu que dava banho no Luiz na bacia de alumínio, no quintal, com sabão caseiro que ralava nossa pele, mas era o que tinha. A casa da gente era simples, mas tinha seus cantinhos que eu gostava. A cozinha era pequena, com o fogão de lenha encostado numa parede e uma mesinha de madeira no centro, onde fazíamos as refeições. Tinha uma prateleira na parede onde ficavam os pratos e as panelas. Não eram muitos, mas eram nossos.
Na sala, além da rede do meu pai, tinha um banco comprido que minha mãe tinha ganhado de casamento e onde eu contava histórias para meus irmãos nas noites que não tinha briga. No quarto que eu dividia com a Zezé, tínhamos uma cama de madeira com um colchão de palha que fazia barulho toda vez que a gente se mexia. O João e o Luiz dormiam numa cama igual no quarto ao lado. As paredes eram de taipa mesmo, caiadas de branco quando tinha dinheiro para cal. E no meu quarto tinha uma janelinha pequena por onde entrava a lua cheia nas noites claras. O que mais me doía não eram as surras ou a falta de comida. Era a sensação de que eu não podia ser criança. Enquanto outras meninas da minha idade brincavam de boneca ou corriam pelo terreiro, eu tinha que ser quase uma mãe para meus irmãos. Quando eles choravam, era eu que tinha que consolar. Quando se machucavam, era eu que limpava o sangue e fazia curativo com pano limpo e folha de erva santa. Teve uma manhã, poucos dias depois da história da cerca, que eu estava lavando roupa no tanque de pedra do quintal. Era um trabalho pesado para meus braços finos, esfregar as camisas sujas de terra, as calças rasgadas dos meninos, os panos que a gente usava como fralda para o Luiz. A água estava gelada e minhas mãos já estavam vermelhas de tanto esfregar no sabão. Foi quando ouvi o barulho de cascos na estradinha. Meu coração deu um pulo, porque eu reconheci aquele som. Era o cavalo malhado do Francisco. Ele apareceu no portão do quintal, montado no mesmo cavalo, mas dessa vez estava levando alguma coisa amarrada na garupa. Quando me viu, acenou com a mão e desmontou. "Bom dia, Ana Maria. Como é que você está?" "Bom dia, seu Francisco", respondi, enxugando as mãos na saia molhada. "Estou bem, obrigada." Ele olhou ao redor, notando meus irmãos brincando debaixo da mangueira. O João tinha feito uns cavalinhos de sabugo de milho e a Zezé e o Luiz estavam fazendo uma casinha com pedras e gravetos. "E seu pai? Está em casa?" "Não, senhor. Foi para a roça cedo. Só volta na hora do almoço." O Francisco assentiu e foi até o cavalo, desamarrando um saco de estopa que estava na garupa. Dentro tinha farinha de mandioca, um pedaço de carne seca embrulhada em papel pardo e uma lata de leite condensado, coisas que eram quase um luxo para nós. "Isso aqui é para vocês", ele disse, entregando o saco nas minhas mãos. Uma família com criança pequena não pode passar necessidade. Eu fiquei sem fala, segurando aquele presente que valia mais que ouro para nós. O cheiro da carne seca subia do papel, e eu já imaginava o caldinho gostoso que ia fazer para meus irmãos. "Muito obrigada, seu Francisco. Mas por que o senhor está fazendo isso?" Ele se agachou na minha frente, ficando da minha altura, e me olhou com aqueles olhos bondosos. "Ana Maria, você lembra da sua mãe?" "Lembro sim. Ela era bonita, cheirosa e cantava para a gente dormir." "Pois é, uma mãe cuida dos filhos, protege, ama. Quando ela não está mais aqui, alguém precisa lembrar vocês de como é ser cuidado com carinho, entende?" Eu entendi, mesmo sendo criança. O Francisco não estava só dando comida. Ele estava mostrando que existiam pessoas boas no mundo, pessoas que se importavam com o sofrimento dos outros. Antes de ir embora, ele ainda brincou um pouco com meus irmãos, ensinou o João a fazer um brinquedo de vara e barbante e prometeu que ia voltar outras vezes para ver como estávamos. Naquela noite, quando fiz o jantar com a carne seca e a farinha nova, meus irmãos comeram, que foi uma alegria. O Luiz até pediu bis, coisa que raramente acontecia porque nunca tinha comida suficiente. E quando deitei na cama de palha barulhenta, eu rezei um Pai Nosso, agradecendo por ter conhecido o Francisco. Eu não sabia ainda, mas aquele homem ia se tornar a família que eu nunca tive, o pai que meu pai nunca soube ser, a proteção que minha mãe teria me dado se estivesse viva. Às vezes, eu olhava pela janelinha do quarto, vendo as estrelas brilhando no céu escuro, e pensava se minha mãe não tinha mandado o Francisco para cuidar da gente. Se não era ela, lá do céu, intercedendo por seus filhos abandonados. Era uma ideia de criança, eu sei. Mas me dava consolo acreditar que não estávamos completamente sozinhos neste mundo. As coisas estavam indo bem durante algumas semanas, minha filha. O Francisco aparecia de vez em quando, sempre trazendo alguma coisa. Às vezes era comida, às vezes era remédio quando algum de nós ficava doente.
Outras vezes, era só a presença dele mesmo, que já alegrava nosso dia. Meu pai não gostava muito, resmungava baixinho, mas não tinha coragem de falar nada diretamente para o Francisco. Foi numa tarde de domingo, quando o sol estava começando a se pôr e pintava o céu daquele rosa suave que eu gostava tanto, que as coisas começaram a complicar. Eu estava no quintal ajudando a Zezé a dar milho para as galinhas. Tínhamos umas 3 ou 4 que botavam ovos de vez em quando ouvi vozes alteradas vindo de dentro da casa. "Esse homem não tem nada que ficar aparecendo aqui", gritava meu pai, e pelo tom da voz eu sabia que ele tinha bebido de novo. "Quem ele pensa que é? O dono da casa sou eu." A voz que respondia era do meu tio Carlos, irmão mais novo do meu pai. Ele morava na cidade e aparecia de tempos em tempos, sempre trazendo novidades e fofocas dos vizinhos. O tio Carlos era diferente do meu pai, mais esperto, mais falante, mas também mais perigoso quando queria. "José", dizia ele, "esse vaqueiro está te fazendo de bobo. Você não vê? Ele vem aqui, traz comida para seus filhos, fica de conversa com a menina. Que ideia é essa? Homem que não tem família própria fica se metendo na dos outros por quê?" Eu senti um frio na barriga ouvindo aquilo. O João, que estava por perto, veio se juntar a mim e a Zezé. Todos nós ficamos quietinhos, tentando escutar a conversa dos adultos. "Você tem razão", concordou meu pai. "Eu já estava achando estranho essa história. Homem solteiro, sem mulher, sem filho, e fica se interessando por criança dos outros. Que coisa é essa?" "É isso mesmo que estou falando", continuou o tio Carlos, e eu podia imaginar ele balançando a cabeça, com aquele jeito dele de quem sabe de tudo. "E outra coisa, José, você não acha humilhante? O homem vem aqui e traz comida como se você não fosse capaz de sustentar sua própria família. Isso é desfeita, meu irmão." Eu não entendia direito o que eles estavam falando, mas sentia que não era coisa boa. O Francisco sempre foi respeitoso conosco. Nunca fez nada de errado. Pelo contrário, ele era a única pessoa que tratava a gente com carinho, que se preocupava se estávamos bem. "Que é que você acha que eu devo fazer?" perguntou meu pai. "Da próxima vez que ele aparecer aqui, você fala firme. Diz que não precisa da ajuda dele, que você cuida da sua família sozinho. E se ele insistir, você deixa claro que ele não é bem-vindo." O coração apertou no meu peito quando ouvi isso. Não podia ser verdade. Eles não podiam mandar o Francisco embora. Ele era a única coisa boa que tinha acontecido na nossa vida depois que nossa mãe morreu. Naquela noite, na hora do jantar, meu pai estava estranho. Olhava para mim de um jeito diferente, como se estivesse vendo alguma coisa que não gostava. Quando terminamos de comer o feijão com farinha que eu tinha preparado, ele me chamou para conversar. "Ana Maria, vem cá." Eu me aproximei devagar, sempre com medo quando ele usava aquele tom de voz. "Esse tal de Francisco que anda aparecendo aqui, o que é que vocês conversam?" "Nada demais, pai. Ele pergunta como a gente está, se precisamos de alguma coisa." "E você gosta quando ele vem?" Eu não sabia como responder. Se dissesse que sim, meu pai podia ficar bravo. Se dissesse que não, estaria mentindo, e minha mãe sempre ensinou que mentira era pecado. "Ele é uma pessoa boa, pai. Ajuda a gente quando precisa." "Ajuda?" repetiu ele, e vi que seus olhos ficaram mais duros. "Nós não precisamos da ajuda de ninguém, ouviu? Eu sou o pai aqui, eu que sustento vocês. Não quero mais esse homem dando pitaco na minha casa." "Mas, pai..." "Não tem mais nem meio mas!" ele gritou, batendo a mão na mesa e fazendo os pratos pularem. "Da próxima vez que ele aparecer, você vai falar que não precisamos de nada, que ele pode seguir o caminho dele, entendeu?" Eu baixei a cabeça e murmurei um "sim, senhor", mas por dentro estava revoltada. Como podia ser errado alguém se importar com a gente? Como podia ser humilhante receber carinho? Nos dias seguintes, a tensão na casa foi aumentando. Meu pai ficava de olho na estrada, como se estivesse esperando o Francisco aparecer para poder brigar com ele. O tio Carlos passou mais alguns dias conosco, sempre enchendo a cabeça do meu pai com ideias ruins. "Você tem que ser homem, José", ele dizia. "Não pode deixar outro homem mandar na sua casa, cuidar dos seus filhos como se fosse o pai deles." E quanto mais o tio Carlos falava, mais meu pai ficava irritado. Começou a descontar a raiva em nós de novo.
Uma bronca por qualquer coisa, um empurrão se a gente fazia barulho, aquele olhar carrancudo que me deixava com o estômago embrulhado. Foi numa quinta-feira de manhã que eu vi o Francisco vindo pela estradinha. Meu coração disparou, mas dessa vez não era de alegria. Era de medo. Eu sabia que ia dar confusão, sabia que meu pai estava esperando por aquele momento. Corri para dentro da casa. Pai, o seu Francisco está vindo. Meu pai se levantou da rede com um pulo, ajeitou a camisa e saiu para a varanda. O tio Carlos veio atrás, com um sorriso no rosto que não me agradou nada. O Francisco desmontou do cavalo normalmente, amarrou as rédeas no mourão da cerca e veio caminhando em direção à casa. Trazia o sorriso de sempre, a mesma gentileza, sem fazer ideia da tempestade que estava prestes a enfrentar. Bom dia, José. Como estão as coisas? Estão indo, respondeu meu pai, seco. Aliás, Francisco, eu queria falar uma coisa com você. Eu vi o Francisco franzir um pouco o senho, percebendo que alguma coisa estava diferente no tom da conversa. Pode falar. É o seguinte, disse meu pai, inflando o peito. Eu agradeço a boa vontade que você teve com minha família, mas não preciso mais da sua ajuda. Eu cuido dos meus filhos sozinho. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. O Francisco olhou para meu pai, depois para o tio Carlos, que estava encostado na parede com os braços cruzados, e por fim, os olhos dele encontraram os meus, ali parada na porta da casa. E foi naquele momento que eu vi uma coisa que nunca vou esquecer, minha filha. Vi a decepção nos olhos do Francisco. Não raiva, não revolta. Decepção pura. Como se o mundo tivesse se tornado um lugar um pouco mais feio naquele instante. O Francisco ficou parado ali por uns segundos que pareceram uma eternidade, minha filha. Eu via ele processando aquelas palavras do meu pai, tentando entender o que tinha acontecido para a situação mudar tão de repente. O vento morno balançava as folhas da mangueira, e eu segurava firme no batente da porta, com as pernas tremendo. Entendo, disse ele finalmente, com aquela voz calma que eu já conhecia bem. Posso perguntar se fiz alguma coisa que incomodou? O tio Carlos se adiantou antes do meu pai responder. Não é nada pessoal, Francisco. É que José aqui é um homem trabalhador, cuida bem da família dele. Não precisa ficar dependendo da caridade dos outros. Caridade? O Francisco repetiu a palavra devagar, como se estivesse experimentando o gosto dela. Nunca pensei no que eu fazia como caridade. Pensei que fosse solidariedade. Pessoas se ajudando. Pode ser, disse meu pai, meio sem jeito, mas tentando manter a firmeza. Mas mesmo assim, acho melhor cada um cuidar da sua vida. Foi aí que aconteceu algo que ninguém esperava. O Francisco não ficou bravo, não discutiu, não tentou convencer. Em vez disso, ele tirou o chapéu da cabeça, passou a mão pelos cabelos escuros e fez uma coisa que me partiu o coração. Ele olhou diretamente para mim e perguntou: Ana Maria, é isso mesmo que você quer? Que eu pare de vir aqui? O mundo parou naquele momento, minha filha. Eu senti o peso de todos os olhares em cima de mim. O do meu pai, carrancudo e ameaçador. O do tio Carlos, curioso para ver se eu ia obedecer. E o do Francisco, que não era julgamento nem cobrança. Era só uma pergunta honesta, feita com o coração aberto. Eu sabia que se dissesse a verdade, se falasse que queria que ele continuasse vindo, meu pai ia me bater depois. Sabia que ia sobrar para mim e para meus irmãos. Mas olhando para aquele homem que me salvou da cerca, que trouxe comida quando passávamos fome, que me ensinou que existia bondade no mundo, eu não consegui mentir. Não, eu disse, com a voz fraquinha, mas firme. Eu não quero que o senhor pare de vir. O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva, e o tio Carlos soltou um suspiro de quem já esperava por aquilo. Mas o Francisco... o Francisco abriu um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Obrigado por ser sincera, menina, ele disse. E depois se dirigiu ao meu pai. José, eu respeito sua decisão. Não vou mais incomodar, mas quero que você saiba uma coisa. O quê? Eu não tenho mulher nem filhos, porque Deus quis assim. Minha noiva morreu de febre amarela pouco antes do casamento, e desde então vivo sozinho. Quando vejo crianças precisando de cuidado, isso mexe comigo. Não é por interesse ruim, não é para me meter onde não devo. É porque sei o que é a solidão,
e não quero que ninguém passe por isso, principalmente criança. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era só tenso, era pesado de verdade que não tinha sido dita antes. Eu vi meu pai baixar um pouco a guarda, e até o tio Carlos ficou sem palavras por um momento. Minha noiva se chamava Maria das Dores, continuou o Francisco, com a voz ficando um pouco rouca. Ela sempre falava que queria ter uma menina para ensinar a costurar, a cozinhar, a ser uma moça de bem. Quando vejo a Ana Maria cuidando dos irmãozinhos, vejo nela a filha que eu e a Maria das Dores nunca tivemos. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, e eu nem tentei esconder. Nunca ninguém tinha falado de mim daquela forma, como se eu valesse alguma coisa, como se eu fosse importante para alguém. Mas eu entendo vocês, disse ele, colocando o chapéu de volta na cabeça. Um homem tem seu orgulho, precisa saber que está dando conta das coisas sozinho. Só quero que saibam que se um dia precisarem de alguma coisa, qualquer coisa, eu estarei por aí. Ele foi caminhando em direção ao cavalo, e eu senti uma desesperança tomando conta de mim. Não podia ser verdade. Ele não podia ir embora assim. Não quando eu tinha acabado de descobrir o que era ser vista como pessoa. "Seu Francisco!" gritei, saindo da porta e correndo atrás dele. "Espera!" Ele parou e se virou, e eu joguei os braços ao redor da cintura dele, apertando forte. Ele cheirava a couro curtido, a cavalo, a erva doce que ele mastigava para limpar os dentes. Cheirava a segurança. "Obrigada." Eu consegui falar entre os soluços. "Obrigada por tudo." Ele pousou a mão grande na minha cabeça, num carinho que era de pai, de avô, de todas as coisas boas que eu não tinha. "Você é uma menina especial, Ana Maria. Não deixe ninguém te convencer do contrário. E cuida bem dos seus irmãozinhos, ouviu?" Eu assenti, mesmo sabendo que não queria soltá-lo. Mas ele se desvencilhou delicadamente do meu abraço, montou no cavalo malhado e se foi, levantando uma nuvem de poeira vermelha na estrada. Quando me virei para voltar para casa, vi que a Zezé e o João tinham saído do quintal e estavam parados na varanda, com os olhos cheios de lágrimas também. Até o pequeno Luiz parecia entender que alguma coisa triste tinha acontecido. Meu pai estava com a expressão meio confusa, como se não soubesse direito se tinha feito a coisa certa. O tio Carlos, esse sim, parecia satisfeito com o resultado. "Pronto", disse ele, batendo as mãos uma na outra como se estivesse tirando poeira. "Agora vocês podem viver em paz, sem intrometido na família." Mas paz foi exatamente o que não tivemos nos dias que se seguiram. Sem o Francisco aparecendo de vez em quando, sem a comida extra que ele trazia, sem a sensação de que alguém se importava conosco, a casa ficou mais fria, mais triste, mais desesperançada. Meu pai voltou a beber mais, irritado consigo mesmo, mas sem coragem de admitir que tinha sido injusto. O tio Carlos foi embora para a cidade depois de alguns dias, deixando o estrago feito. E eu aprendi uma lição dolorosa sobre como o orgulho dos adultos pode machucar as crianças. Nas noites seguintes, quando deitava na cama de palha barulhenta, eu ficava olhando pela janelinha do quarto, esperando ver a silhueta do Francisco na estrada. Mas ela nunca aparecia. E aos poucos fui entendendo que tinha pessoas neste mundo que passavam pela nossa vida que nem estrelas cadentes, brilhavam forte por um tempo, iluminavam tudo ao redor, mas depois desapareciam, deixando só a lembrança do brilho. O que eu não sabia ainda era que essa história estava longe de terminar. Que Deus, na sabedoria dele, ainda tinha planos para aquele homem bom cruzar nossos caminhos de novo. Mas isso só ia descobrir tempos depois, quando a vida me ensinou que nem todas as despedidas são para sempre. Depois que o Francisco foi embora naquela manhã, minha filha, foi como se uma nuvem escura tivesse se instalado sobre nossa casa. Eu me lembro de ficar parada ali na varanda por um tempo, olhando a estrada vazia, esperando que ele mudasse de ideia e voltasse. Mas a poeira que o cavalo dele levantou foi baixando devagar, e o silêncio tomou conta de tudo. Aquela noite foi uma das mais difíceis da minha vida. Depois do jantar, um feijão ralo com farinha que mal dava para enganar a fome, meu pai me chamou no quintal. Eu já sabia o que vinha pela frente, e meu corpo inteiro começou a tremer antes mesmo dele abrir a boca.
Você me fez passar vergonha hoje, ele disse com aquela voz baixa que era pior que grito. Fez eu parecer bobo na frente do meu irmão. Pai, eu só falei a verdade. Verdade? Ele repetiu, e eu vi a raiva subindo no rosto dele. Verdade é que você é uma menina desrespeitosa, que não sabe o lugar dela. Verdade é que você preferiu um estranho ao seu próprio pai. A primeira bofetada veio sem aviso, estourando no meu rosto que nem trovão seco. Minha cabeça virou para o lado e eu senti o gosto de sangue na boca. Mas o que doía mais não era a face ardendo, era o peito, apertado de injustiça. Você vai aprender a me respeitar, ele continuou, me agarrando pelo braço e me balançando. Vai aprender que eu sou o pai aqui, que é a minha palavra que vale. Levei mais 2 bofetadas antes dele me soltar e entrar em casa, resmungando. Eu fiquei ali no quintal, sentada na terra fria da noite, com a lua cheia olhando para mim como se sentisse pena. As lágrimas desciam silenciosas, e eu as limpava com as costas da mão, tentando não fazer barulho para não acordar meus irmãos. Foi a Zezé que veio me buscar. Ela saiu de casa devagarinho, com os pezinhos descalços fazendo quase nenhum barulho na terra batida, e se sentou do meu lado. Ana, você está bem? Ela perguntou, com aquela voz de criança preocupada. Estou sim, minha irmã. Menti, passando a mão nos cabelos cacheados dela. Vai dormir, que já está tarde. Por que o pai bateu em você? Você não fez nada de errado. Como explicar para uma menina de 7 anos que às vezes o mundo não faz sentido? Que às vezes as pessoas machucam a gente justamente por sermos honestos? Às vezes os adultos ficam confusos, Zezé. Não é culpa sua nem minha. Ela me deu um abraço apertado e voltou para dentro. Eu fiquei ali mais um tempo, olhando as estrelas e lembrando das palavras do Francisco. Você é uma menina especial, Ana Maria. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Nos dias que se seguiram, a vida na nossa casa mudou para pior. Sem o Francisco aparecendo de vez em quando com mantimentos, voltamos a passar fome de verdade. O café da manhã era só um punhado de farinha com água açucarada quando tinha açúcar. O almoço, quando tinha, era feijão aguado com umas batatas doces que eu conseguia arrancar da roça abandonada do vizinho. Meu pai ficou mais irritado que nunca. Sem poder descontar a raiva no Francisco, ele descontava em nós. Qualquer barulho, qualquer coisa fora do lugar, qualquer olhar que ele interpretasse como desafio, virava motivo para grito e chinelada. O João, coitado, vivia na ponta dos pés. Ele tinha começado a crescer, estava ficando mais esperto, e eu via que ele entendia perfeitamente o que tinha acontecido. Às vezes ele me olhava com aqueles olhos tristes e perguntava baixinho: Ana, por que o seu Francisco não vem mais? E eu não sabia o que responder. Como explicar que os adultos às vezes preferem o orgulho ao bem-estar das crianças? Como dizer que nosso pai tinha mandado embora a única pessoa que se importava de verdade com a gente? A Zezé começou a fazer xixi na cama de novo, coisa que não acontecia desde pequenininha. Ela acordava assustada no meio da noite, chorando baixinho para não incomodar o pai. Eu a consolava como podia, trocava as roupas molhadas, lavava os lençóis no tanque gelado da madrugada. O pequeno Luiz, que era apenas um bebê ainda, chorava mais que o normal. Acho que ele sentia a tensão da casa, o medo que pairava no ar, que nem neblina pesada. Eu tentava distraí-lo, cantando as cantigas que minha mãe costumava cantar, mas minha voz saía trêmula, sem a alegria de antes. Foi numa tarde de quarta-feira, quando eu estava estendendo roupa no varal de arame que ficava atrás da casa, que ouvi um barulho de cascos na estrada. Meu coração disparou e eu corri para a frente da casa para ver quem era. Não era o Francisco. Era outro vaqueiro, montado num cavalo preto, que parou em frente ao nosso portão. Ele olhou para a casa, depois para mim, e acenou com a mão. Menina, seu pai está em casa? Está sim, senhor. Vai chamar ele? Pode ser? Eu entrei correndo e acordei meu pai, que estava cochilando na rede da tarde. Ele se levantou resmungando e foi falar com o homem. José, disse o vaqueiro, vim aqui por causa do Francisco. Meu coração deu um pulo. O que tinha acontecido com ele? Que tem o Francisco? Perguntou meu pai, e eu notei uma pontinha de preocupação na voz dele.
Ele teve um acidente. O cavalo pisou numa toca de tatu e caiu com ele. Francisco quebrou a perna, está de cama na casa do patrão dele. Eu senti as pernas bambearem. O Francisco machucado, sozinho, sem ninguém para cuidar dele direito. O mesmo homem que tinha cuidado de nós quando precisávamos. Está muito ruim? Perguntou meu pai. Os ossos estão no lugar, mas vai demorar para sarar. O problema é que ele não tem família aqui perto e o patrão não pode ficar cuidando dele o tempo todo. Está precisando de alguém para fazer comida, limpar o ferimento, essas coisas. Houve um silêncio longo. Eu estava ali parada na porta, com o coração batendo forte, esperando. Esperando que meu pai tivesse um pouquinho de humanidade, que lembrasse de tudo que o Francisco tinha feito por nós. Finalmente, ele falou: situação difícil, mas eu não posso ajudar. Tenho minha família para cuidar. O vaqueiro assentiu, sem julgar, montou no cavalo preto e foi embora. E eu fiquei ali parada, com uma revolta queimando no peito que nem ferro em brasa. Naquela noite, quando todos estavam dormindo, eu saí da cama devagarinho e fui para o quintal. Sentei embaixo da mangueira, no mesmo lugar onde o Francisco costumava brincar com meus irmãos, e chorei todas as lágrimas que tinha guardado. Chorei pela injustiça de ver um homem bom sofrendo sozinho. Chorei pela frieza do meu pai, que não conseguia enxergar além do próprio orgulho. Chorei pela nossa situação, que tinha piorado tanto depois que o Francisco foi embora. Mas principalmente chorei porque estava aprendendo muito cedo que o mundo nem sempre recompensa a bondade. Que às vezes as pessoas boas sofrem enquanto as ruins ficam bem. Era uma lição amarga para uma menina que ainda acreditava em finais felizes. O que eu não sabia era que aquela notícia do acidente ia mexer com alguma coisa lá no fundo do coração do meu pai. Que mesmo com todo o orgulho, toda a teimosia, ainda existia um pedacinho de humanidade nele. Um pedacinho que ia demorar para aparecer, mas que estava lá, esperando a hora certa. Passaram-se algumas semanas depois da notícia do acidente do Francisco, e nossa casa parecia um barril de pólvora esperando o estopim. Meu pai estava cada dia mais rabugento, bebendo mais e trabalhando menos. A roça de feijão que ele cuidava estava sendo negligenciada, e o patrão já tinha vindo cobrar 2 vezes. Eu via que alguma coisa estava roendo por dentro dele, minha filha. Às vezes eu pegava ele parado na varanda, olhando para a estrada com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era arrependimento, não era saudade, era uma coisa mais complicada, como se ele estivesse brigando consigo mesmo. Foi numa manhã de sábado que as coisas chegaram ao limite. Eu estava no quintal lavando roupa no tanque, com a água gelada cortando minhas mãos já rachadas de tanto trabalho, quando ouvi gritos vindo de dentro da casa. Não eram gritos normais, eram berros de desespero, de dor. Larguei tudo e corri para dentro. O que vi me gelou o sangue. Meu pai estava com o João encurralado contra a parede da cozinha, segurando um pedaço de pau na mão. O menino estava com o rosto vermelho, marcas de dedos no pescoço e os olhos arregalados de medo. "Pai, não!" gritei, me jogando entre eles. "O que o João fez?" "Esse moleque desgraçado foi na cidade e falou para todo mundo que eu não cuido direito de vocês", berrou meu pai, com os olhos injetados e o hálito forte de cachaça. "Disse que passam fome, que eu bato em vocês." Olhei para o João, que estava tremendo que nem vara verde. Ele não negou, e pela expressão no rosto dele, eu sabia que era verdade. Meu irmãozinho, no desespero de ver nossa situação piorando, tinha ido pedir ajuda. "João", eu disse baixinho, "vai lá para fora, leva a Zezé e o Luiz." "Não!" gritou meu pai. "Ninguém sai daqui. Eu vou ensinar esse menino a não espalhar mentiras sobre o pai dele." "Não são mentiras, pai", eu disse, e no momento que as palavras saíram da minha boca, eu soube que tinha cometido um erro. A primeira pancada do pau pegou no meu ombro e eu desabei no chão de terra batida da cozinha. A dor subiu pelo braço que nem fogo, mas eu não gritei. Não podia gritar e assustar mais ainda meus irmãos. "Você também, sua peste?" ele berrava, levantando o pau de novo. "Vocês fizeram eu passar vergonha na cidade inteira. Agora todo mundo vai dizer que José não sabe criar os filhos." A segunda pancada pegou nas minhas costas, e dessa vez eu não consegui segurar o gemido.
mas me forcei a ficar entre ele e o João, protegendo meu irmão com o próprio corpo. Corram! Consegui gritar para meus irmãos. Saiam de casa! Foi quando ouvi o choro desesperado da Zezé vindo do quarto. O pequeno Luiz estava berrando também, assustado com toda aquela gritaria. E o João, coitado, estava paralisado de medo, sem conseguir se mexer. Meu pai ia levantar o pau pela terceira vez, quando uma voz firme cortou o ar. José, para com isso agora mesmo. Todos nós olhamos para a porta da cozinha. Estava ali parado um homem que eu não reconheci na hora. Magro, com a barba por fazer, apoiado numa bengala tosca. Só quando ele falou de novo é que percebi quem era. Francisco! Eu consegui sussurrar, ainda caída no chão. Ele estava muito diferente. Mais magro, com o rosto marcado pela dor e a perna esquerda claramente machucada. Mas os olhos eram os mesmos, firmes, bondosos e, naquele momento, muito bravos. Solta essa madeira agora, ele disse para meu pai, com uma autoridade que não admitia discussão. Você não tem nada que se meter aqui, gritou meu pai, mas eu notei que ele baixou o pau. Eu já disse que não quero você na minha casa. E eu já disse que respeitava sua decisão, respondeu o Francisco, mancando para dentro da cozinha. Mas isso aqui não é questão de respeitar, é questão de impedir uma injustiça. Ele se aproximou de mim e se abaixou com dificuldade, examinando os machucados no meu ombro e nas costas. Ana Maria, você consegue se levantar? Eu assenti, e ele me ajudou com cuidado. Cada movimento doía, mas o alívio de ver ele ali era maior que qualquer dor física. Como você soube? Perguntei baixinho. O menino veio me procurar onde estou me recuperando, disse ele, olhando para o João com carinho. Contou que as coisas estavam ruins aqui. Vim assim que consegui montar no cavalo. Meu pai estava parado ali, segurando o pau, mas sem saber o que fazer. A presença do Francisco tinha desarrumado toda a raiva dele. José, disse o Francisco, se virando para ele, você quer mesmo fazer isso? Bater nos seus próprios filhos porque eles pediram ajuda? É isso que você acha que um pai deve ser? Eles me envergonharam, disse meu pai, mas a voz já não tinha a mesma força. Falaram mal de mim para os outros. E por que você acha que eles fizeram isso? Por maldade? Ou porque estavam com medo, com fome, sem saber para onde se virar? O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo, e lá do quarto vinha o choro abafado da Zezé e do Luiz. Você sabe que eles estão certos, José, continuou o Francisco, com a voz mais suave agora. Você sabe que sua casa não está bem. E em vez de ficar bravo com as crianças, você devia ficar bravo com o que as levou a esse ponto. Meu pai largou o pau no chão com um barulho seco. Passou as mãos pelo rosto, e pela primeira vez em muito tempo, eu vi lágrimas nos olhos dele. Eu não sei mais o que fazer, ele disse com a voz quebrada. Desde que a mulher morreu, desde que perdi o emprego fixo na fazenda, tudo está desmoronando. E quanto mais as coisas pioram, mais eu bebo, mais eu fico nervoso. O Francisco se aproximou dele, mancando, e pousou a mão no ombro do meu pai. José, pedir ajuda não é vergonha. Vergonha é deixar os filhos passarem necessidade por orgulho. Mas eu devia conseguir sustentar minha família sozinho. Devíamos muitas coisas, José. Eu devia ter casado com a Maria das Dores, devia ter tido meus próprios filhos. Você devia ter sua esposa viva, devia ter um emprego melhor. Mas a vida não funciona no devia, funciona no que é. E o que é agora é que você tem 4 filhos que precisam de você. Não do você que você gostaria de ser, do você que você é. Naquele momento, meu pai desabou. Não fisicamente, emocionalmente. Começou a chorar como eu nunca tinha visto um homem chorar, com soluços que vinham lá do fundo da alma. Eu estraguei tudo, ele repetia. Estraguei tudo. E foi então que aconteceu uma coisa que eu jamais esqueci, minha filha. O Francisco, um homem que meu pai tinha humilhado, que tinha mandado embora injustamente, se aproximou e abraçou ele. Abraçou como um irmão abraça outro irmão em sofrimento. Não estragou nada que não possa ser consertado, ele disse. Mas precisa querer consertar.
Precisa aceitar que não dá para fazer tudo sozinho. E naquele abraço, entre dois homens que tinham se entendido mal, eu vi o começo de alguma coisa nova. O começo da nossa salvação. Depois daquele abraço entre o Francisco e meu pai, minha filha, nossa casa ficou num silêncio diferente. Não era mais o silêncio do medo, daquele tipo que a gente sente quando anda pisando em ovos. Era um silêncio de reflexão, como se todos estivéssemos tentando entender o que tinha acontecido e o que ia acontecer dali para frente. O Francisco ficou conosco naquela tarde toda. Ajudou a acalmar a Zezé e o Luiz, que estavam escondidos no quarto, abraçados um no outro, como dois passarinhos assustados. Ele conversou com eles com aquela paciência infinita que eu já conhecia, explicando que às vezes os adultos ficam confusos e fazem coisas erradas, mas que isso não significava que não gostavam deles. "O papai está doente?" perguntou a Zezé, com aqueles olhinhos grandes cheios de lágrimas. "De um jeito está sim", respondeu o Francisco, sentado na beirada da cama com a perna machucada esticada. "Quando a gente fica muito triste e muito preocupada por muito tempo, o coração fica doente. E quando o coração está doente, a gente às vezes faz coisas que não queria fazer." "Mas ele vai melhorar?" Foi a vez do João perguntar. Meu irmão estava com o rosto ainda inchado de tanto chorar, mas tinha uma esperança nova nos olhos. "Vai sim. Mas precisa de remédio especial. O remédio do perdão, da paciência e, principalmente, da ajuda dos outros." Enquanto o Francisco conversava com meus irmãos, eu fui cuidar dos meus machucados. O ombro estava roxo e doía para levantar o braço, mas não tinha nada quebrado. As costas ardiam, mas era a dor que ia passar. O que não ia passar tão fácil era a lembrança daqueles momentos de terror, quando achei que meu próprio pai podia me matar. Meu pai ficou o resto do dia que nem sombra de si mesmo. Sentou na varanda e ficou ali, olhando para o nada, às vezes passando a mão pelo rosto, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. De vez em quando ele olhava para mim, e eu via a vergonha estampada no rosto dele. Vergonha do que tinha feito, do que quase fez. No final da tarde, quando o sol já estava se pondo e pintando o céu daquela cor de laranja que eu sempre gostei, o Francisco me chamou para conversar no quintal, embaixo da mangueira. "Ana Maria", ele disse, se apoiando na bengala tosca que tinha feito para ajudar a andar. "Eu preciso falar uma coisa séria com você." Eu me sentei na raiz grande da árvore, onde costumava ficar quando queria pensar. Ele ficou de pé, encostado no tronco. "Você vai ter que ser mais forte ainda daqui para frente", ele continuou. "Seu pai está quebrado por dentro. Vai demorar para ele se consertar, se é que consegue se consertar. E enquanto isso, você vai continuar sendo o pilar desta casa." "Eu não sei se consigo, seu Francisco. Hoje eu pensei que ele ia me matar. Mas conseguiu. Você se colocou entre ele e seu irmão, mesmo sabendo que ia apanhar. Isso é coragem, menina. Isso é amor de verdade." As palavras dele me aquecaram por dentro, como um chá de erva cidreira numa manhã fria. Ninguém nunca tinha chamado o que eu fazia de coragem. Para mim era só necessidade. "E outra coisa", ele disse, se abaixando para ficar na minha altura. "Eu vou ter que ir embora de novo." Meu coração deu um pulo de susto. "Como assim?" "Minha perna ainda não está boa. Preciso ir para a cidade, procurar um médico de verdade e... também preciso arrumar um trabalho novo. Não consigo mais ser vaqueiro com essa perna manca. Vou ter que aprender outra profissão." Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não de novo. Não podia perder ele de novo. "Mas desta vez é diferente", ele disse, limpando minhas lágrimas com a mão calejada. "Desta vez, eu vou com a permissão do seu pai. E vou voltar. Prometo que vou voltar." "Quando?" "Não sei. Pode ser alguns meses, pode ser um ano. Mas vou voltar, Ana Maria. E quando eu voltar, vou trazer condições de ajudar vocês de verdade. Talvez um trabalho para seu pai, talvez uma casa melhor. Não sei ainda. Mas vou trazer alguma coisa." Naquela noite, tivemos uma conversa de família que nunca tinha acontecido antes. Meu pai, o Francisco, eu e meus irmãos, todos sentados ao redor da mesa de madeira da cozinha, à luz da lamparina de querosene que fazia sombras dançarem nas paredes de taipa. Filhos,
começou meu pai, com a voz ainda rouca de tanto chorar. Eu preciso pedir perdão para vocês, principalmente para você, Ana Maria, e para você, João. Eu machuquei vocês, e isso não tem desculpa. O João olhava para ele com uma mistura de medo e esperança. Era difícil para uma criança entender como alguém que deveria proteger podia machucar. Pai, eu disse, a gente perdoa, mas precisa que não aconteça mais. Não vai acontecer, ele prometeu, olhando nos meus olhos. Eu vou parar de beber. Vou procurar trabalho direito. Vou tentar ser o pai que vocês merecem. O Francisco assentiu, aprovando. José, eu vou embora amanhã cedo, mas antes de ir, vou na cidade falar com algumas pessoas. Tem um homem lá que precisa de alguém para cuidar de um pomar pequeno. Não paga muito, mas é trabalho honesto e fixo. Você faria isso por mim, depois de tudo? Faço pelos seus filhos, respondeu o Francisco, simples assim. E porque acredito que você pode mudar. Naquela noite, quando todo mundo foi dormir, eu fiquei um tempo na varanda com o Francisco. Ele estava olhando as estrelas, apoiado na bengala, e eu sentei nos degraus de madeira. Seu Francisco, eu disse, obrigada, por tudo. Por ter voltado hoje, por ter salvado a gente de novo. Ana Maria, eu quero que você se lembre de uma coisa. Quando eu não estiver aqui, quando as coisas ficarem difíceis de novo, e elas vão ficar porque a vida é assim, você se lembre que é mais forte do que imagina, mais corajosa, mais sábia. Mas eu sou só uma menina. Você é uma menina especial, uma menina que vai virar uma mulher extraordinária. E um dia, quando você tiver seus próprios filhos, vai saber cuidar deles melhor que qualquer um, porque aprendeu na dificuldade o que é importante. Ele tirou do bolso da camisa uma coisa pequena embrulhada num pano. Isso aqui é para você. Desembrulhei com cuidado. Era um crucifixinho de madeira, simples, feito à mão. Fiz enquanto estava de cama, me recuperando. Quando olhar para ele, lembra que Deus não abandona ninguém. Às vezes demora para mandar ajuda, mas sempre manda. Guardei o crucifixinho no bolso da saia como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. E, de certa forma, era. Na manhã seguinte, quando o galo cantou e o sol ainda estava nascendo, o Francisco foi embora de novo. Mas dessa vez foi diferente. Meu pai o acompanhou até o portão, apertou a mão dele e disse: obrigado, Francisco, por tudo. E quando o cavalo malhado desapareceu na curva da estrada, eu não chorei. Porque dessa vez eu sabia que ele ia voltar. Sabia no coração, sabia na alma, sabia com a certeza que só as crianças têm quando acreditam de verdade em alguma coisa. O que eu não sabia era que aquela promessa ia ser testada de formas que eu nem imaginava, que a vida ainda guardava surpresas, algumas boas, outras nem tanto, antes do Francisco poder cumprir a palavra dele. Os meses que se seguiram depois que o Francisco foi embora foram como uma lenta cicatrização, minha filha. Sabe quando você corta o dedo e fica olhando a ferida sarar dia após dia? Assim foi nossa família, aos pouquinhos, com cuidado, tentando virar uma coisa nova. Meu pai conseguiu o trabalho no pomar que o Francisco tinha arranjado. Era longe de casa, tinha que sair antes do sol nascer e só voltava quando já estava anoitecendo, mas era trabalho honesto. Cuidava de pés de manga, cajá e jaca de um português que tinha uma propriedade pequena nos arredores da cidade. O salário não era muito, mas dava para comprar o básico: feijão, farinha, açúcar e às vezes até um pedacinho de carne. Mais importante que o dinheiro, o trabalho tirou meu pai da ociosidade que o levava para a bebida. Quando ele chegava em casa, no fim do dia, estava cansado demais para pensar em cachaça. Caía que nem pedra na rede e dormia a noite toda, sem pesadelo, sem grito, sem violência. Eu continuava cuidando da casa e dos meus irmãos, mas agora era diferente. Não era mais aquele cuidado desesperado de quem tenta tapar buraco em navio furado. Era o cuidado de quem estava construindo alguma coisa devagar, com esperança. A Zezé parou de fazer xixi na cama. O Luiz começou a falar as primeiras palavras de verdade. Ana, água, ão para o pão.
O João voltou a brincar, a sorrir, a ser criança. E eu comecei a descobrir que existia tempo para outras coisas além de apenas sobreviver. Foi numa tarde de domingo, quando terminei cedo os afazeres de casa, que me sentei embaixo da mangueira com um pedaço de pano velho e uma agulha que tinha achado na caixa de costura da minha mãe. Comecei a bordar umas florezinhas simples, só para ocupar as mãos. Não sabia direito como fazer. Ia inventando os pontos, mas era gostoso ver as flores amarelas ganhando forma no tecido branco. Que bonito, Ana! Disse a Zezé, se aproximando com curiosidade. Me ensina? E foi assim que começamos nossas tardes de domingo. Eu ensinando para a Zezé o pouco que sabia de costura, ela me ajudando a inventar novos pontos. Às vezes, o João vinha se juntar a nós, não para costurar, mas para contar histórias enquanto nossas mãos trabalhavam. Histórias que ele inventava sobre princesas corajosas e cavaleiros bonitos. Histórias que faziam a Zezé rir e me faziam lembrar que ainda éramos crianças. Meu pai, quando via a gente assim, às vezes parava para olhar. No começo ficava meio sem jeito, como se não soubesse como participar daqueles momentos. Mas aos poucos foi se aproximando, primeiro só escutando as histórias do João, depois contando algumas que ele lembrava da própria infância. E finalmente, numa tarde que nunca vou esquecer, se sentando no chão conosco e pedindo para eu ensinar ele a fazer um ponto simples. "Para que você quer aprender a costurar, pai?" perguntou a Zezé rindo. "Para consertar as próprias roupas quando elas rasgarem", ele respondeu, meio sem graça. "E para participar do que vocês estão fazendo, para ser mais presente." A palavra presente ecoou no meu coração. Era isso que tinha faltado sempre, presença. Não só o corpo ali, mas a mente, o coração, a atenção de verdade. Durante esse tempo, eu guardava o crucifixinho do Francisco sempre comigo. Às vezes, quando as coisas ficavam difíceis, quando faltava comida no final do mês, quando algum de nós ficava doente, quando a saudade do Francisco apertava demais, eu pegava o crucifixinho e lembrava das palavras dele. Deus não abandona ninguém. Às vezes, demora para mandar ajuda, mas sempre manda. Foi numa dessas vezes, quando eu estava com o crucifixinho na mão, rezando baixinho para que nossa situação continuasse melhorando, que aconteceu uma coisa que me encheu o coração de alegria. A Dona Maria, nossa vizinha mais próxima, veio bater na nossa porta numa manhã de terça-feira. Ela era uma senhora viúva, que morava sozinha numa casinha ainda menor que a nossa, e que sempre foi meio arredia, meio fechada. Nunca conversávamos muito, só os cumprimentos de bom dia quando nos esbarrávamos na estrada. "Ana Maria", ela disse quando abri a porta, "eu vim aqui porque preciso de uma ajuda." Ela parecia meio encabulada, mexendo nas mãos, sem saber bem como começar. "Pode falar, Dona Maria. Se eu puder ajudar, é o seguinte, eu machuquei a vista direita e não estou enxergando bem para fazer os bordados que vendo na feira da cidade. E ouvi dizer que você anda aprendendo a costurar." Meu coração deu um pulo. "A senhora vende bordados?" "Vendo, sim. Não é grande coisa, mas dá para complementar a aposentadoria pequena que eu recebo. Só que agora, com a vista ruim..." "Será que você não poderia me ajudar? Eu ensinava você os pontos mais bonitos e você me ajudava a terminar as peças. Dividíamos o dinheiro." Eu não conseguia acreditar. Era como se o crucifixinho tivesse funcionado que nem uma oração atendida na hora. "Claro, Dona Maria, eu adoraria aprender." E foi assim que começou minha primeira ocupação de verdade. 3 vezes por semana, depois de terminar os afazeres de casa, eu ia para a casinha da Dona Maria e aprendia pontos que nem sabia que existiam. Ponto cheio, ponto atrás, ponto haste, ponto francês. Cada um mais bonito que o outro. Ela me ensinou a bordar rosas vermelhas que pareciam de verdade, folhas verdes tão delicadas que dava vontade de tocar, bichinhos pequenos que saltavam do tecido. E me ensinou também sobre paciência, sobre capricho, sobre como cada ponto tinha que ser feito com amor para ficar perfeito. "Bordado sem amor fica torto, Ana Maria", ela dizia, ajeitando minha posição na cadeira. "As mãos seguem o coração. Se o coração está alegre, o bordado fica alegre também."
Com o dinheiro que ganhávamos vendendo os bordados na feira, que não era muito, mas era nosso, eu consegui comprar uma galinha poedeira a mais, alguns metros de tecido melhor para fazer roupas novas para meus irmãos e até umas alpargatas de couro para o João, que estava crescendo e precisando de calçado. Mais importante que o dinheiro, aquele trabalho me deu alguma coisa que eu não sabia que estava precisando: um propósito próprio. Não era só cuidar dos outros, não era só reagir ao que acontecia. Era criar, era produzir, era ter um talento que era meu. Numa noite de sábado, quando toda a família estava reunida na sala, meu pai consertando uma alpargata velha, eu e a Zezé bordando, o João brincando com o Luiz no chão. Eu olhei ao redor e senti uma coisa estranha no peito. Era paz. Uma paz que eu não sabia que existia. Pai, eu disse, interrompendo o silêncio gostoso que tinha se instalado. Você acha que o seu Francisco vai voltar mesmo? Meu pai parou o que estava fazendo e me olhou. Nos olhos dele, eu vi uma coisa que não via há muito tempo: esperança. Acho que sim, Ana Maria. Homem como o Francisco não quebra promessa. E se não voltar? Bom, pelo menos ele já fez o que tinha que fazer. Nos ensinou que dá para recomeçar. Foi a primeira vez que ouvi meu pai falar do Francisco com respeito, com gratidão. E naquele momento eu entendi que a maior vitória não era o Francisco voltar ou não voltar. Era nós termos aprendido que podíamos ser felizes, podíamos ser família, podíamos ter esperança. Era nós termos descoberto que a salvação às vezes não vem de fora. Às vezes ela cresce dentro da gente, devagar, como uma sementinha que alguém plantou e que demora para brotar, mas quando brota, é para ficar. Quase 1 ano tinha se passado desde que o Francisco foi embora, minha filha, quando aconteceu algo que me fez parar para pensar em tudo que tínhamos vivido. Era uma manhã de domingo, daquelas em que o tempo parece andar mais devagar e a gente consegue respirar mais fundo. Eu estava no quintal estendendo roupa no varal, mas agora eram roupas limpas, bem cuidadas, algumas até com pequenos bordados que eu mesma tinha feito, quando ouvi um barulho na estrada. Não era o som de cascos que eu sempre ficava esperando escutar. Era uma carroça velha, com rodas que rangiam, puxada por um jumento cansado. A carroça parou em frente ao nosso portão e dela desceu uma mulher que eu nunca tinha visto. Era uma senhora de meia-idade, com cabelos grisalhos presos num coque e um vestido escuro meio surrado. Ela olhou para nossa casa por um momento, como se estivesse comparando com alguma coisa que tinha na memória. Com licença, ela disse quando me aproximei do portão. Aqui é a casa do José? É sim, senhora. Ele é meu pai. Mas não está em casa agora, foi trabalhar. Posso ajudar em alguma coisa? A mulher me olhou de um jeito estranho, como se estivesse estudando meu rosto. Como é seu nome, menina? Ana Maria. Ana Maria, ela repetiu devagar, e vi alguma coisa se mexer nos olhos dela. Você é filha do José com a Conceição? Meu coração deu um pulo. Fazia tanto tempo que ninguém falava o nome da minha mãe. Era assim, senhora. Minha mãe morreu quando meu irmão mais novo nasceu. A mulher suspirou fundo, como se estivesse carregando um peso muito grande. Eu sou Antônia, irmã da sua mãe. Sua tia. O mundo parou naquele momento. Tia? Minha mãe tinha uma irmã? Como era possível que eu nunca soubesse disso? Tia? Consegui gaguejar. É, menina. Eu morava longe daqui, no interior de Alagoas. Só soube da morte da Conceição agora, através de um conhecido que passou por lá. Vim assim que pude. Chamei meus irmãos, que vieram correndo do quintal onde estavam brincando. A Zezé se escondeu atrás de mim, tímida, mas o João ficou curioso. O Luiz, que agora já andava firme e falava várias palavras, apontou para a mulher e disse: Quem é? É nossa tia, Luiz, irmã da mamãe. A tia Antônia ficou conosco o dia todo. Contou histórias da minha mãe que eu nunca tinha ouvido, como elas brincavam quando crianças, como minha mãe cantava desde pequena, como era boa de coração e sempre ajudava quem precisava. Conceição era a mais nova de nós 3 irmãs, ela contou, sentada na nossa sala pequena, com o Luiz no colo. Sempre foi a mais sonhadora, a mais carinhosa. Quando soube que ela ia casar e vir morar aqui no sertão da Bahia, eu fiquei preocupada. Achei que ela não ia se acostumar com a vida dura daqui.
Ela era feliz aqui? Perguntei com o coração apertado. Pelo que vejo de vocês, menina, ela foi muito feliz. Vocês são a cara dela, principalmente você e essa menina aqui, disse, apontando para a Zezé. E estão bem cuidados, bem educados. Isso me diz que ela soube ser mãe. Quando meu pai chegou do trabalho, no final da tarde, ficou de boca aberta ao ver a cunhada ali. Eles conversaram por horas, e eu percebi que meu pai estava contando para ela tudo o que tinha acontecido. A morte da minha mãe, as dificuldades, a bebida, os tempos ruins, e também a chegada do Francisco e como nossa vida tinha mudado. José, disse a tia Antônia numa hora da conversa, eu vim aqui com um propósito. Eu e meu marido não tivemos filhos. Estamos ficando velhos e precisando de ajuda. Vim aqui para propor uma coisa. Meu coração gelou. Eu já imaginava o que vinha por aí. Queria levar uma das meninas para morar comigo, para ajudar nos afazeres da casa, mas também para dar estudo melhor, uma vida com mais oportunidades. O silêncio que se seguiu foi pesado. Meu pai olhou para mim, depois para Zezé, e vi que ele estava lutando com alguma coisa por dentro. É uma boa proposta, Antônia, ele disse finalmente. Mas eu não posso mais separar minha família. Já aprendi que família é para ficar junta, para se ajudar. E essas meninas, principalmente a Ana Maria, são o coração desta casa. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Meu pai, o mesmo homem que tinha me amarrado numa cerca, que tinha me batido com pau, agora estava escolhendo me manter perto dele. Estava escolhendo a família. Entendo, disse a tia Antônia, e pelo tom da voz percebi que ela realmente entendia. Mas então deixa eu ajudar de outra forma. Eu trouxe algumas coisas da Conceição que guardei todos esses anos. Ela foi até a carroça e voltou com uma mala pequena de couro. Dentro tinha coisas que pertenceram à minha mãe. Um espelho pequeno com cabo de prata, um pente de madeira entalhada, um terço de contas brancas e 2 peças de roupa que ainda cheiravam a lavanda. Mas o que mais me tocou foi um caderninho com páginas amareladas, onde minha mãe tinha escrito algumas coisas. Receitas de comida, remédios caseiros, mas também algumas frases que pareciam ser pensamentos dela. O amor é como semente, demora para brotar, mas quando brota, dá fruto para a vida toda, estava escrito numa página. Meus filhos são minha maior riqueza. Que Deus me dê sabedoria para criá-los com amor e firmeza. Lendo aquelas palavras, eu entendi tantas coisas sobre mim mesma, sobre de onde vinha minha força, minha capacidade de cuidar dos outros. Não era só necessidade, era herança. Era o amor da minha mãe se manifestando através de mim. A tia Antônia ficou conosco por 3 dias. No último dia, ela me levou para uma caminhada sozinha, lá para os lados do riacho que ficava atrás da nossa casa. Ana Maria, ela disse enquanto caminhávamos entre as pedras e os arbustos. Eu quero que você saiba uma coisa. Sua mãe, antes de morrer, me mandou uma carta. Ela estava preocupada com vocês, principalmente com você, que ia ficar sendo a mais velha. O que ela disse? Que você tinha nascido com um coração especial. Que sabia desde pequena que você ia ser a responsável por manter essa família unida. E me pediu para, se um dia acontecesse alguma coisa com ela, eu viesse cuidar de vocês. Por que a senhora demorou tanto para vir? A tia Antônia parou de andar e me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Porque eu estava com medo, menina. Medo de não conseguir cuidar de vocês direito. Medo de não estar à altura da confiança que minha irmã depositou em mim. Mas vendo vocês agora, vendo como você cuidou de tudo sozinha, vendo como sua família se reconstruiu, eu sei que sua mãe estava certa. Você realmente nasceu com um dom especial. Naquela tarde, quando a tia Antônia foi embora, eu me sentei embaixo da mangueira com o caderninho da minha mãe no colo. Li cada página, cada palavra, tentando ouvir a voz dela nas entrelinhas. E foi ali, naquele momento de silêncio e reflexão, que eu entendi a dimensão completa de tudo que tínhamos passado. Entendi que cada dor, cada lágrima, cada momento de desespero tinha servido para alguma coisa. Tinha me ensinado sobre resistência, sobre amor, sobre a capacidade humana de se reconstruir.
Entendi também que o Francisco não tinha aparecido na nossa vida por acaso. Ele tinha sido o instrumento que Deus usou para nos ensinar que existia outra forma de viver, outra forma de ser família. E mesmo não estando mais aqui, o que ele tinha plantado em nós continuava crescendo. Olhei para o crucifixinho que carregava sempre comigo e sussurrei: Obrigada, mãe. Obrigada por ter me feito forte. Obrigada por ter me ensinado a amar mesmo quando dói. E naquele momento, minha filha, eu soube que independente do que o futuro trouxesse, nós íamos ficar bem, porque tínhamos aprendido o mais importante, que o amor verdadeiro não desiste, não abandona, não se rende. Ele se transforma, cresce, se reinventa, mas nunca morre. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. Foi numa tarde de quinta-feira, quase 2 anos depois que nosso protetor tinha ido embora, que nossa vida deu mais uma volta completa. Eu estava na casa da Dona Maria, terminando um bordado de flores miúdas num pano de prato, quando ouvi o barulho que tinha esperado por tanto tempo. Cascos de cavalo se aproximando na estrada. Meu coração deu aquele pulo conhecido, mas eu me forcei a não correr para a janela. Quantas vezes eu tinha ouvido cascos e não era ele? Quantas vezes minha esperança tinha se transformado em decepção? Mas a Dona Maria, que estava sentada ao meu lado remendando uma saia, de repente parou o que estava fazendo e disse: Ana Maria, tem alguém te chamando lá fora. Era a voz dele, inconfundível, carinhosa, um pouco mais madura que na minha lembrança, mas era ele. Ana Maria, está aí? Deixei o bordado cair no chão e corri. Quando abri a porta da casa da Dona Maria, ele estava ali, parado no meio da estradinha, segurando as rédeas de um cavalo que não era o malhado de antes. Este era baio, mais novo, mais forte. E o vaqueiro? Ah, ele estava diferente. Estava mais cheio, com a barba aparada, roupas melhores. Mas principalmente estava sorrindo daquele jeito que fazia os olhos dele brilharem que nem estrela no céu escuro. Minha menina, ele disse abrindo os braços. Eu corri e me joguei no abraço dele como se fosse uma criança pequena de novo. Ele cheirava diferente. A sabonete bom, a roupa lavada com sabão de coco, mas o abraço era o mesmo. Forte, seguro, cheio de carinho verdadeiro. Você voltou, consegui falar entre as lágrimas. Você voltou mesmo. Prometi que voltaria, não prometi? Quando finalmente me soltei do abraço, olhei para ele direito e vi que a perna não estava mais manca. Ele pisava firme no chão, sem bengala, sem dificuldade. Sua perna. Sarou bem, demorou, mas sarou. E aprendi uma profissão nova também. Agora sou carpinteiro. Tenho uma oficina pequena na cidade onde moro, faço móveis, portas, janelas. Está dando certo. Fomos caminhando juntos em direção à minha casa e no caminho ele foi contando tudo o que tinha acontecido. Como ficou meses se tratando com um médico na cidade, como aprendeu carpintaria com um português que precisava de ajudante, como juntou dinheiro trabalhando duro todos os dias. E agora vim cumprir a promessa que fiz. Disse ele quando chegamos ao portão da nossa casa. Vim buscar vocês. Buscar? Ana Maria, consegui comprar uma casa pequena na cidade. Tem 3 quartos, quintal com poço, fica perto da escola e da igreja. Quero que sua família venha morar comigo. Você, seus irmãos, seu pai, todos. Eu parei de andar. Não podia ser verdade. Depois de tanto tempo sonhando com esse momento, não conseguia acreditar que ele tinha chegado. O senhor está falando sério? Nunca falei mais sério na vida. Vocês são minha família, Ana Maria. A única família que eu tenho. E eu quero cuidar de vocês direito, dar estudo para as crianças, dar uma vida melhor para todos. Quando chegamos em casa, foi uma festa. A Zezé, que agora estava uma mocinha de 9 anos com tranças compridas, grudou nele e não queria mais largar. O João, que já estava ficando rapazinho, apertou a mão dele com seriedade, como homem. E o Luiz, que quando nosso benfeitor foi embora ainda era bebê, agora olhava para ele com curiosidade, sem medo. Este é o tio Francisco que a gente sempre falava,
Eu expliquei para o Luiz. Lembra das histórias? O menino assentiu e, para minha surpresa, estendeu os bracinhos para o Francisco pegar no colo. Meu pai chegou do trabalho e, quando viu nosso protetor ali, ficou parado na porta da casa por um momento, como se não acreditasse. Depois veio caminhando devagar, com aquele jeito meio sem jeito que ele tinha quando se emocionava. Francisco, ele disse, e vi que a voz dele tremeu um pouco. José, meu amigo, como está? Eles se cumprimentaram com um aperto de mão que virou abraço, e eu vi meu pai chorar de novo. Mas dessa vez não era choro de desespero, era choro de gratidão, de alívio, de alegria. Naquela noite, depois do jantar, um jantar especial, porque ele tinha trazido carne boa da cidade, nós conversamos até tarde sobre os planos para o futuro. José, disse nosso benfeitor, quero que você seja meu sócio na carpintaria. Você sempre foi bom com as mãos, e eu preciso de alguém de confiança para me ajudar. O trabalho está crescendo, tem encomenda que não dá conta sozinho. Meu pai ficou sem palavras. Depois de tanto tempo sendo empregado dos outros, ter a chance de ser sócio em alguma coisa... Eu não entendo nada de carpintaria, ele disse. Eu ensino. Do mesmo jeito que você me ensinou sobre plantação, sobre lida de roça. A gente se ajuda, José. É assim que as coisas funcionam entre amigos de verdade. Depois ele se virou para mim. E você, Ana Maria, vai estudar. Tem uma escola na cidade que aceita meninas, e você é inteligente demais para ficar sem estudo. E nos tempos livres, se quiser, pode me ajudar fazendo bordados para vender. Vi como seus trabalhos estão bonitos. Eu não conseguia falar. Era tudo o que eu tinha sonhado, mas que nunca achei que podia virar realidade. E as outras crianças? Perguntei. Todas vão estudar. O João já está em idade de aprender uma profissão também. E a Zezé e o Luiz vão ter a infância que merecem, com brinquedos, com livros, com carinho. Foi então que aconteceu o momento mais emocionante de toda essa história, minha filha. Ele se levantou, foi até a maleta que tinha trazido e tirou de lá uns papéis. Ana Maria, venha cá. Eu me aproximei curiosa. Estes são os papéis da adoção, ele disse, com a voz cheia de emoção. Se vocês quiserem, se seu pai concordar, eu gostaria de adotar vocês 4. Não para tirar o lugar do José como pai, mas para que vocês tenham 2 famílias, a família do sangue e a família do coração. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios da minha vida. Era um silêncio cheio de amor, de gratidão, de futuro. Meu pai foi o primeiro a falar. Francisco, seria uma honra. Seria a maior honra da minha vida. E então eu entendi de uma vez por todas que Deus nunca tinha me abandonado. Todas as dores, todas as lágrimas, todos os momentos de desespero tinham sido o caminho para chegar até ali. Para chegar até aquele momento em que nossa família quebrada se tornava uma família 2 vezes maior, 2 vezes mais forte. Olhei para o crucifixinho no meu pescoço e sussurrei uma oração de gratidão. Não só pela volta dele, mas por tudo que tínhamos vivido. Porque foi justamente passando pelo vale da sombra da morte que aprendemos a valorizar a luz. Foi quebrando que aprendemos a nos reconstruir melhores. E naquela noite, deitada na minha cama de palha pela última vez, olhando pela janelinha do quarto onde tantas vezes tinha chorado de medo e de saudade, eu soube que minha vida estava começando de verdade. Não como menina que teve que crescer cedo demais, mas como jovem que sabia o valor de cada conquista. Nosso protetor tinha cumprido a promessa. Deus tinha cumprido a promessa. E eu? Eu tinha aprendido que às vezes a salvação não vem na hora que a gente quer, mas sempre vem na hora que a gente precisa. E assim, minha filha querida, nossa vida mudou para sempre. Em poucas semanas, estávamos todos morando na casa que o Francisco tinha comprado na cidade. Uma casinha simples, mas com luz elétrica, água encanada e quintal grande onde plantamos um pé de manga em homenagem àquela árvore debaixo da qual passamos tantas tardes difíceis e também algumas alegres. Meu pai e o Francisco se tornaram sócios de verdade na carpintaria. E foi lindo de ver como os 2 homens que um dia se desentenderam por orgulho, agora trabalhavam lado a lado, cada um respeitando o talento do outro.
Meu pai descobriu que tinha jeito para entalhar madeira, fazendo desenhos delicados em móveis que viraram famosos na região. E o Francisco, com sua paciência infinita, ensinou a ele não só os segredos da carpintaria, mas também os segredos de ser pai sem usar a força. Eu estudei, sim. Fui para a escola da cidade e descobri que tinha facilidade com as letras e os números. A professora, Dona Rosa, sempre dizia que eu tinha cabeça boa para o aprendizado e me incentivava a ler todos os livros que conseguisse encontrar. Nas horas vagas, continuei bordando, e meus trabalhos ficaram tão conhecidos que as senhoras da cidade encomendavam toalhas e roupas especiais para festas e casamentos. A Zezé virou uma moça linda e estudiosa, com aqueles cachos que eram iguais aos da nossa mãe. Ela tinha talento para a música e aprendeu a tocar violão na igreja, onde cantava no coral aos domingos. O João se interessou pela carpintaria e se tornou o braço direito do pai e do Francisco, fazendo móveis que eram verdadeiras obras de arte. E o Luiz? O Luiz cresceu sabendo que era amado por uma família inteira, sem nunca conhecer a dor do abandono ou da violência. O Francisco nunca se casou. Dizia que Deus tinha escolhido para ele uma família diferente, mas não menos especial. Nas tardes de domingo, quando todos estávamos reunidos no quintal da casa nova, ele olhava para nós com aquele sorriso satisfeito de quem cumpriu sua missão na terra. Mas sabe o que mais me marcou nesses anos todos, minha filha? Foi uma conversa que tive com ele numa dessas tardes de domingo, quando eu já estava uma mocinha de 16 anos e começava a receber pretendentes para namorar. Seu Francisco, eu disse, sentada ao lado dele no banco de madeira que ele mesmo tinha feito para o quintal. Eu nunca te perguntei. Por que você fez tudo isso por nós? Por que se importou tanto com uma família que nem era sua? Ele ficou um tempo calado, olhando para o pé de manga que já estava crescido e dando as primeiras flores. Depois me olhou com aqueles olhos bondosos que eu conhecia tão bem. Ana Maria, você lembra quando te falei da Maria das Dores? Lembro. Sua noiva que morreu. Pois é. Quando ela morreu, eu achei que minha vida tinha acabado também. Fiquei amargurado, revoltado com Deus, sem conseguir entender por que Ele tinha tirado de mim a pessoa que eu mais amava. Durante anos vivi assim, trabalhando só para passar o tempo, sem propósito, sem alegria. Ele parou para beber um gole da limonada que a Zezé tinha feito e continuou. Até que um dia, passando por aquela estrada e vendo você amarrada naquela cerca, eu entendi qual era meu propósito. Não era ser pai do jeito que eu tinha sonhado. Era ser pai do jeito que Deus precisava que eu fosse. Para vocês. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, como sempre acontecia quando ele falava dessas coisas profundas. Sabe o que a Maria das Dores me disse no último dia que conversamos, quando ela já estava muito doente? Ele perguntou. Balancei a cabeça que não. Ela disse, Francisco, se eu morrer, não fica se lamentando. Deus tem um plano para você. Talvez seja diferente do nosso plano, mas vai ser bom também. Promete que vai ficar de olhos abertos para ver quando Ele te mostrar o caminho. E foi isso que aconteceu? Foi exatamente isso que aconteceu. Quando vi você naquela cerca, quando olhei nos seus olhos e vi uma criança precisando de proteção, eu soube. Era isso que a Maria das Dores estava falando. Era isso que Deus tinha guardado para mim. Naquele momento eu entendi tanta coisa sobre a vida, sobre como Deus trabalha de formas misteriosas, sobre como as perdas de uma pessoa podem se transformar em ganho para outras. Anos se passaram. Eu me casei com um rapaz bom da cidade, o Roberto, que trabalhava na ferrovia e que o Francisco aprovou depois de conversar muito com ele para ter certeza de que ia me tratar bem. Tivemos filhos, 3 meninos e 2 meninas, e cada um deles cresceu ouvindo as histórias do avô Francisco, como eles chamavam ele. Meu pai viveu até os 70 e tantos anos, tempo suficiente para ver todos os netos crescerem e para se orgulhar do homem que tinha se tornado. Nas últimas conversas que tivemos, ele sempre falava sobre como era grato pela segunda chance que a vida tinha dado para ele. Ana Maria, ele disse numa dessas conversas, já velhinho e cansado. Eu quero que você saiba que você me salvou tanto quanto o Francisco.
Se não fosse sua coragem de dizer a verdade naquele dia, se não fosse você ter me perdoado tantas vezes, eu nunca teria conseguido mudar. O Francisco viveu até quase os 80 anos, sempre forte, sempre trabalhando, sempre cuidando de todos nós. Quando ele morreu, foi dormindo, em paz, na casa que dividiu conosco por tantos anos felizes. No velório, a igreja pequena da cidade ficou lotada de pessoas que tinham sido ajudadas por ele de alguma forma, porque descobrimos que nossa família não era a única que ele tinha socorrido ao longo da vida. E agora, aqui estou eu, já uma senhora de 70 anos, contando essa história para vocês. Meus filhos são adultos, tenho netos e até bisnetos. Mas nunca esqueci as lições que aprendi naqueles tempos difíceis da minha infância. Aprendi que a vida pode ser cruel, mas sempre há esperança. Aprendi que as pessoas podem mudar se tiverem amor e oportunidade. Aprendi que família não é só quem tem o mesmo sangue, é quem escolhe ficar ao seu lado nas horas difíceis. Mas principalmente, aprendi que Deus não abandona ninguém. Às vezes, Ele demora para mandar ajuda. Às vezes, a ajuda vem de onde a gente menos espera, mas sempre vem. Sempre. Se você que está me ouvindo está passando por um momento difícil, se sente que não tem mais forças, se acha que ninguém se importa com você, eu quero que se lembre da minha história. Lembre que uma menina que foi amarrada numa cerca por seu próprio pai pode crescer, pode ser feliz, pode ter uma família linda e uma vida cheia de amor. Lembre que sempre há alguém disposto a ajudar. Às vezes é um vizinho, às vezes é um estranho que passa na estrada, às vezes é alguém que a própria vida machucou, mas que escolheu transformar sua dor em cuidado pelos outros. E principalmente, lembre que você é mais forte do que imagina, mais corajosa, mais capaz de recomeçar quantas vezes for preciso. O crucifixinho que o Francisco me deu naquela tarde, há mais de 50 anos, ainda está aqui comigo. Agora ele fica numa caixinha especial, junto com as cartas que minha mãe escreveu e com uma foto da nossa família toda reunida no quintal da casa da cidade. São meus tesouros mais preciosos, as provas de que uma vida pode mudar completamente quando encontra o amor verdadeiro. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Nunca desistam do amor. Nunca desistam de acreditar que dias melhores vão chegar. Porque eles sempre chegam, minha filha. Sempre chegam. Que Deus abençoe vocês e até a próxima conversa.